Bora ler a Bíblia hoje, continuando o nosso capítulo 7 do Evangelho de Lucas, né? Você que tá aí do outro lado, que tem se empenhado na leitura das Escrituras, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você tá fazendo parte de algo transformador na sua vida. Eu tenho certeza que se você nunca leu a Bíblia e se você está se dispondo a conhecer as Escrituras, a meditar, a entender nessa jornada de passos curtos, que a gente olha para a Bíblia e ela é imensa e, meu Deus, quando que eu vou terminar? Saiba que você está lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode ter poucas letras. A palavra de Deus, ela pode ser uma frase de poucas palavras, mas ela é poderosa para transformar a sua vida, para alimentar o seu espírito, para fortalecer a sua alma, para fazer você ter uma renovação de mente. E é isso que nós buscamos aqui nessa leitura. Não olhe para a quantidade, não olhe para o tempo, olhe para o que você está fazendo todos os dias, para o tempo que você tem tido de comunhão com Deus, o tempo que você tem dedicado a Ele. Isso sim é importante, amém? Que Ele possa continuar nos abençoando nessa nossa jornada. Então vamos ao texto, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Hoje nós vamos iniciar o verso 36. E eu espero que nós cheguemos ao capítulo 8 e que a gente possa ler pelo menos os 3 primeiros versículos do capítulo 8, tá certo? Mas capítulo 7, verso 36... fala de uma situação onde Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Lembra o que era um fariseu? Daquele povo judeu, aquele povo religioso, escolhido por Deus, aquele povo israelita, né, que Deus escolhe, separa para representá-lo aqui na terra. Aquele povo por muitos anos foi conhecido como o povo israelita. Eles fundaram uma religião chamada judaísmo, que vem de Judeia, a região sul ali de Israel, né? E os judeus, eles se subdividiam em outras classes, como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, né? Eram como se fossem partidos, né? Não necessariamente políticos, mas com ideias, partidos ideológicos, né? E os fariseus eram uma ramificação dos judeus que era conhecida por ser muito apegada a regras, né? A gente costuma dizer que era um povo muito religioso. E eu não sei se você tem o mesmo entendimento da palavra religioso que eu tô falando. Eu não estou falando alguém religioso, alguém devoto, alguém comprometido com a palavra de Deus. Não, estou falando de religioso no termo da palavra religiosidade. Sabe quando a gente diz assim, eu vou à academia religiosamente? O que eu quero dizer? Que eu todos os dias, com certa frequência, eu vou para a academia sem falta. Quando eu digo religiosamente, eu tô falando de algo que eu faço com constância, né? Chova canivete, eu tô lá fazendo aquilo com constância. E os fariseus eram um povo religioso, no sentido da religiosidade, porque eles cumpriam religiosamente todas as regras, né? As regras religiosas. E eles gostavam de fazer isso porque eles gostavam muito de aparecer. Eles eram conhecidos pelo seu exterior muito religioso, mas nem sempre o interior condizia com o exterior. Estou só relembrando para vocês o que significa esse termo fariseu, para poder ficar mais fácil de vocês entenderem a passagem de hoje, beleza? Então vamos lá. No capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36, diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Não era comum um fariseu se dar com Jesus, porque eles criticavam muito Jesus. Jesus não cumpria as regras religiosamente como eles. Jesus comia com
pessoas de má fama. Jesus comia com publicanos. Lembra? Publicanos, coletores de impostos, que eles não gostavam. Jesus comia com pecadores. Jesus não jejuava igual os discípulos de João Batista. Então, assim, para eles, Jesus era um cara meio na contramão do que eles pensavam que era o certo. Mas vamos continuar a nossa leitura, que esse fariseu Simão, ele vai ser confrontado mais ainda por Jesus. Olha só o que diz no verso 37. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Olha só o que Simão, o fariseu, pensou. Olha só, ele não falou, ele pensou. Aqui nós temos várias coisas para falar, né? Primeiro, dessa mulher de má fama. A Bíblia não diz quem ela é e nem que tipo de fama ela tinha. O que caracterizava essa má fama? Que tipo de pecado grande essa mulher tinha para que ela tivesse uma má fama? Mas a Bíblia traz uma característica muito peculiar, que essa mulher teve a audácia de entrar dentro da casa de um fariseu. Foi a primeira grande coragem que essa mulher teve, porque uma mulher com essas características de má fama, ela jamais teria a audácia de entrar numa conversa de homens, de entrar na casa de alguém que se considerava extremamente puro, como um fariseu se considerava. Mas indo atrás de Jesus, ela ultrapassa qualquer barreira, ela ultrapassa qualquer conceito que a sociedade possa ter estipulado. E ela busca Jesus, esteja onde ele estiver. Por isso eu quero te dizer que eu não sei qual é o teu pecado, não sei qual é a cruz que você traz, não sei qual é o passado que você traz, muitas vezes que te envergonha, mas eu te digo uma coisa: nenhum pecado, nenhum passado é grande o suficiente para te distanciar de Jesus. Busque ele enquanto você ainda pode. Onde ele estiver, busque a Jesus, porque ele é o único que vai conseguir te trazer de volta a dignidade, te trazer de volta a posição de filho amado. Vamos continuando aqui, que tem outra característica que essa mulher trouxe. Ela trouxe um perfume em um frasco de alabastro. Você sabe o que é um alabastro? Um alabastro é um tipo de pedra, rocha, minério, muito caro, muito caro. E ele era esculpido, um jarro, né, um frasco, era esculpido nessa pedra. E ela era utilizada para guardar os mais nobres perfumes. Olha só que curioso, né? Então, se o alabastro, se o vasilhame, se o frasco já era caro, eu fico calculando o perfume que tinha dentro, né? Por quanto tempo essa mulher não tinha guardado o dinheiro para juntar para comprar aquele perfume? Para que ocasião especial talvez aquela mulher guardasse aquele perfume tão caro, né? E que chega um momento e ela identifica: é para ele. Somente ele merece esse melhor que eu tenho guardado aqui, né? E mais na frente a gente vê que ela derrama o perfume sobre os pés de Jesus, né? E ela identifica que aquilo de mais precioso que ela tinha, ela identifica que aquilo de mais caro que ela tinha era para Jesus.
Aquela mulher que buscou a vida toda talvez ser reconhecida, buscou limpar o seu passado. Com certeza ela desejava ter uma fama diferente. Mas tudo que ela tinha de valioso, ela colocou aos pés de Jesus. Que você também possa ter esse entendimento de que às vezes a gente tenta ser uma pessoa melhor, parecer ser uma pessoa melhor, como os fariseus queriam parecer, né? E a gente busca melhorar a nossa fama com uma roupa bacana, com um carro bacana, morando num lugar bacana. Mas a gente não precisa que os outros coloquem um título ou um rótulo sobre nós. Nós precisamos saber o que Jesus fala de nós. E o que nós temos colocado aos pés de Jesus. Aquilo que de fato, não sei se eu já falei aqui, mas já falei sim. A boca fala do que o coração tá cheio, né? Então essa mulher ela nem precisou falar para demonstrar do que o coração dela estava cheio. Ao passo que Simão também não falou, mas pensou do que o coração dele estava cheio. Cheio de julgamentos, de apontamentos, de críticas. Ele chega a duvidar de Jesus. Olha o que ele fala. Se esse homem fosse de fato um profeta, ele considerava Jesus um simples profeta. E ele chega a duvidar se Jesus realmente era um simples profeta. Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem era esta mulher, né, que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Simão só pensa, mas Jesus conhece o íntimo do nosso coração. Ele não fala, a mulher não fala, mas Jesus reconhece o que se passava no coração dele e o que se passava no coração dela. Vamos continuar a nossa leitura? Olha só, a partir do verso 40. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem o que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Gente, Jesus era muito sábio. Eu fico assim, o Senhor me dá um tiquinho dessa sabedoria. Ele fazia umas comparações, pegava as pessoas assim, conseguia fazer com que as próprias pessoas se falassem para elas mesmas. Fazia com que as pessoas próprias se ensinassem, né? Quando Jesus fala que 2 homens tiveram suas dívidas perdoadas, um devia 500 moedas e o outro devia só 50. Qual deles, Simão, foi mais perdoado? E ele diz: claro, Senhor, o que devia mais. O que devia 500. Jesus pergunta: qual deles vai estimar mais o que perdoou? Qual deles vai amar mais? Vai ficar mais grato? Vai ficar mais feliz? O que devia mais? O que devia 500? E aí Jesus confronta Simão. Aquela mulher, ela tinha muito mais a agradecer, porque a dívida que ela achava que tinha era muito maior. Eu não estou dizendo que a dívida de Simão era menor, meus irmãos. E nem Jesus disse isso. Mas a dívida que a gente reconhece que tem. Porque diante de Deus todos somos pecadores. Todos pecamos. Mas eu só posso ser perdoado se eu me arrepender. E eu só posso me arrepender daquilo que eu acho que é pecado. Concorda? Eu não posso me arrepender de algo que eu acho que eu tô certa. Se eu tô certa, eu vou me arrepender de quê? Vou pedir perdão de quê? Concorda? Então, para eu ser perdoada, eu preciso primeiro
reconhecer que eu pequei, reconhecer que eu fiz algo de errado. E aquela mulher reconhecia quão grande pecadora ela era. Ao passo que Simão se achava um fariseu zeloso, um fariseu cumpridor de suas regras, né? E é aí que Jesus pega ele na virada. E é aí que Jesus nos confronta. Essa palavra não era somente para Simão. Essa palavra é para mim, para você, para todos aqueles que se debruçam diante da Bíblia. É para isso que a palavra de Deus serve, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos animar, para nos fortalecer, para nos alimentar. É para isso que a palavra serve. E é isso que ela está fazendo hoje, comigo e com você. Nós somos gratos o suficiente pelo grande perdão que Deus derramou sobre nós. Tem um versículo muito mal interpretado que fala assim: onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo queria dizer, né, que justamente o que acontece com essa mulher, devido a ela reconhecer tão pecadora que ela era, ela ficou imensamente agradecida a ponto de derramar um perfume caro aos pés de Jesus, né? E as pessoas dizem, confundem esse versículo, falam assim, então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar mais para poder vir mais graça sobre mim. Não é isso. É sobre você reconhecer o quão pecador você é. E quando você tem esse entendimento do lixo que você era antes de conhecer Jesus, a tua vida passa a ter uma guinada de 360 graus. Você passa a viver em estado de gratidão a Ele. Você passa a servir a Ele durante 24 horas do teu dia. E não só uma vez no domingo. Tudo que tu vai fazer durante o teu dia é para glorificar a Ele. Tudo passa a ser adoração a Ele. Você vive em estado de adoração, em estado de gratidão. Tudo é por Ele, para Ele, porque por Ele foram feitas todas as coisas. É disso que eu tô falando. Mas aí, quando o fariseu Simão fala, não, Jesus, é aquele que foi mais perdoado. Aí Jesus diz, você está certo. E aí no verso 44, Jesus vira-se para a mulher e disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porém, ela lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Viu? Era costume naquele tempo, quando você recebia uma visita, os empregados colocavam uma bacia e lavavam os pés do visitante. Porque naquela época não tinha asfalto, não tinha calçamento. E as pessoas, elas vinham caminhando por aquela terra de chão batido e chegavam com os pés todos empoeirados. Então era costume você fazer isso, né? E Simão não fez isso pelo mestre quando ele chegou. E Jesus faz esse confronto. O que você não fez, porque você se acha bonzinho demais, porque você não se acha pecador, você se acha correto demais, essa mulher fez. Essa mulher pecadora, de má fama, que você pensou, né? E aí Jesus fala que onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. O quanto Jesus precisa perdoar você? Pouco ou muito? O quanto você é merecedor de graça? Pouco ou muito? Já no verso 48, Jesus diz à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Olha só, né? A dúvida que eles tinham, que homem é esse que até perdoa pecados?
Para os judeus, somente Deus pode perdoar pecados. E de fato, somente Deus pode perdoar pecados. Ninguém mais pode. Para eles era uma blasfêmia um homem dizer: vai, teus pecados estão perdoados. Eles só não sabiam que aquele homem era o próprio Deus. Amém? Vamos iniciar aqui o capítulo 8, rapidinho, 3 versículos. Já que a gente está falando de uma mulher, vamos ver o que é que Jesus continua dizendo? Versículo 1 do capítulo 8 diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Meus irmãos, não eram só homens que acompanhavam Jesus. Jesus foi acompanhado, seguido e financiado por muitas mulheres. Mulheres da alta sociedade, como Joana, mulher de um alto funcionário do governo do rei Herodes. Mulheres de posses, que aquilo que elas tinham, elas investiam no reino. Se fossem seus dotes culinários para fazer comida para aquele bando de gente que acompanhava Jesus, seja o que fosse, elas estavam lá ajudando. Jesus ressalta a importância dessas mulheres, que naquela época eram tão desprezadas, assim como essa mulher que derramou óleo sobre os pés de Jesus. Eu queria fazer uma ressalva só para você. Se você já leu a Bíblia ou lembra de alguma história onde outra mulher também derrama um óleo caro, perfumado, sobre Jesus, e essa mulher em outra passagem tem o seu nome revelado, Maria, irmã de Lázaro, da cidade de Betânia. Eu só quero fazer essa ressalva, não é essa mesma passagem aqui, tá certo? Essa mulher de má fama não é a mesma Maria, irmã de Lázaro. Por quê? Porque eles estão em cidades diferentes, né? Aqui nós temos a região da Galileia, norte de Israel. Lá em Betânia é a região da Judéia, sul de Israel. E pelo contexto aqui das passagens anteriores e posteriores, Jesus estava passeando pela região da Galileia, norte. Antes falou Cafarnaum, Naim, depois vai falar da região de Gadara. Então era a região norte, tá bom? Então essa passagem aqui não é a mesma passagem, embora com um relato muito parecido em outros evangelhos, se não me engano, Mateus 26, Marcos 14, fala dessa outra passagem que uma Maria, irmã de Lázaro, derrama um perfume sobre Jesus, mas é na cidade de Betânia, tá certo? Vamos ficando por aqui, pedindo ao bom Deus que amanhã nós consigamos continuar a nossa leitura a partir do verso 4 do capítulo 8. Fique com Deus.